Fala pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui nós tratamos de programação e desenvolvimento em geral, mas com foco maior na linguagem Go. A gente tem outras playlists também aí, se você quiser aprender outras coisas diferentes. Temos aí uma playlist completa sobre o ActiveMQ, que é uma das playlists aí mais vistas do canal, junto com as de Go, claro. Temos também uma playlist sobre desenvolvimento web, mas utilizando não o framework em si, mas a parte de web components. Temos também uma playlist, se você é do mundo TypeScript ou JavaScript, tem uma playlist aí sobre o Prisma, um ORM muito utilizado aí, novinho, mas bastante usado já pela comunidade JavaScript e TypeScript. E se você é do Go, você está no lugar certo. Então a gente tem diversas playlists aí, desde Go básico, Go para web, a parte de concorrência, as novidades do Go. Temos playlists de conhecimentos gerais da linguagem, não especificamente ali web ou enfim. Temos também uma playlist sobre WebSockets, playlist sobre conectividade aí com banco de dados usando o SQL-C, que é uma playlist aí que finalizou recentemente. Então, assim, tem muito conteúdo de Go aí no canal, então se você gosta da linguagem, não deixe de aproveitar aí todo o arsenal que a gente tem no canal. Em breve eu estou trazendo aí uma novidade, a gente vai estar lançando um curso, então quando tiver mais próximo aí do lançamento, um curso para desenvolvimento com Go, desenvolvimento web. Então eu não vou dar muito spoiler aqui por enquanto, mas em breve você vai estar vendo essa novidade aí no canal e eu vou estar trazendo todos os detalhes. Bom, então o que a gente vai ver no vídeo de hoje? A gente vai dar uma olhada aqui nas principais mudanças que foram entregues aqui nessa versão 1.22 do Go. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar mais dessa sintaxe geral, mudanças que foram feitas ali no for. Deixa eu mostrar aqui um pouco da página de release. Pronto, aqui a página de release da versão 1.22. Então, cada versão tem essa página aqui. Eu acho que se você mudar aqui, ó, para 1.21, tá aqui as mudanças da 1.21. A gente tem um vídeo no canal com as mudanças da versão 1.21. Você pode dar uma conferida aí depois se quiser. E aí a gente vai agora trazer o que melhorou, o que mudou aqui na versão 1.22. Essa versão ela foi bem badalada aí porque ela trouxe uma mudança que eu acredito que era algo que era muito desejado aí pela comunidade Go, principalmente quem gosta de usar a biblioteca padrão para fazer tudo ali, que é a parte aqui do New ServMux. Não é bem o New ServMux, mas na verdade agora o ServMux ele aceita métodos e wildcards na URL. Então a gente vai ver isso aqui no segundo vídeo, porque são mais detalhes, então eu quero mostrar com mais calma essa mudança aqui que eu acho que foi mais significativa dessa versão. Mas no vídeo de hoje a gente vai focar aqui, por exemplo, na mudança no loop for e algumas outras pequenas melhorias aqui do pacote random. Tem esse novo tipo aqui no pacote Database SQL e uma função nova aqui no pacote Slices, que também é um pacote novo, acho que é da versão passada, 1.21. E claro, tem outras melhorias aqui que foram implementadas na linguagem. A parte aqui do blog ele mostra as mais relevantes, mas se você vier aqui, ó, no Release Notes, você vai ter todo o detalhamento ali, ó. Negócio bem grande aqui, versão de compilação, PGO otimização, então melhorou aí a performance do compilador, de execução também da linguagem. Então se você quiser depois dar uma lida aí com calma, acho que vale a pena. Não sei se olhar todos os meandros ali seja necessário, mas quem quiser se aprofundar mais, esse é o local ideal. Então bora lá para o que a gente vai trabalhar nesse vídeo. Deixa eu abrir aqui o meu VS Code. A gente vai usar aqui o VS Code, mas acaba que eu vou também utilizar o Playground aqui. Go Playground. Por quê? Porque aqui no Playground eu consigo executar a versão anterior. Então eu vou usar o Playground para executar a versão 1.21, para a gente ver como era antes. E aqui no VS Code a gente vai executar o mesmo código e aí como ele se comporta agora
na versão 1.22. Então, preste bem atenção aí, vê se você está executando a versão correta aqui do Go para que você enxergue, digamos assim, o mesmo comportamento. Então, bora lá. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é a mudança que foi feita no for. O for, ele é uma estrutura bastante importante em Go, porque basicamente é a única estrutura que a gente tem para trabalhar com laços, com repetições. Ela é uma estrutura bem versátil. Então, isso traz uma simplicidade para a linguagem. E aí, cada vez mais são acrescentadas coisas novas para essa estrutura. Então, você precisa estar ali se atualizando e verificando essas mudanças. Então, bora lá. Primeiro comportamento que foi alterado. Eu vou ficar fazendo assim. Eu vou trazer o código já pronto. E aí, a gente discute em cima do código. Para também não ficar digitando, eu acho que vai ficar um pouco mais demorado. Então, esse trecho de código aqui, ele se trata de uma questão bem comum quando a gente está trabalhando com o for para fazer iteração em cima de, por exemplo, listas de slices de string ou de inteiro ou até mesmo de objetos. E aí, nessa situação, eu estou dentro do meu laço aqui, eu estou executando uma função anônima. E essa função anônima, ela está fazendo uso de um ponteiro para essa variável que eu estou iterando. Então, imagine que essa função, ela tem aqui o que a gente chama de closure, né? Acho que é assim que pronuncia, closure. Que é uma função que ela é capaz de acessar variáveis que estão no escopo acima dela. Então, ela consegue guardar essa memória, mesmo que ela não seja executada ali na mesma hora. Que é esse o caso. Então, é como se isso aqui não fosse executado no mesmo momento que o laço está ocorrendo. Então, quando a gente utiliza essa abordagem, o for ele tem um comportamento um pouco inusitado. Isso aqui não acontece só em Go. Eu acho que, se não me falha a memória, em JavaScript também tem esse comportamento quando você usa o var. Se não me falha a memória, mas tem esse comportamento aqui lá também. Então, se eu executar esse código, ó, eu estou fazendo um append aqui. O closure não é, na verdade, esse append, né? Na verdade, é essa função anônima aqui sendo chamada e acessando a variável que está fora dela. Então, eu estou acessando a variável fora do escopo. Eu estou fazendo o append aqui nesse output, que é uma variável também do tipo um slice de ponteiros para string. E em seguida, eu vou fazer um laço aqui nessa output para ver os valores. Se eu executar essa função, você vai notar aqui no Go 1.21 que ela vai ter um comportamento que no primeiro momento é um pouco inesperado. Então eu estou passando aqui os ponteiros e eu esperava, quando eu fosse executar aqui a função, eu mostrasse cada um dos valores. Só que, na verdade, ele só pega o último valor. Então, isso aqui era algo bem corriqueiro. Como é que a gente resolvia esse problema? Bom, a gente poderia atribuir aqui, reatribuir essa variável, criando ali um novo escopo. Então, por exemplo, eu poderia colocar um m igual a n, e aqui eu, ao invés de acessar o n, eu acessaria o m. Então, dessa forma, se eu executar, ele não dá mais esse problema. Então, ó, ele executou e mostrou o João, o Marcos e o César. Mas deixa eu voltar aqui para o que estava antes, porque esse problema, na verdade, ele foi resolvido com a versão nova do Go 1.22. Então, se eu vier aqui no meu VS Code, que está com a versão 1.22, e executar o mesmo código que eu estava executando lá e estava dando aquele problema, a gente vai ver que o erro ele não mais acontece. Então eu tenho aqui, ó, João, Marcos e César, os três nomes que foram passados aqui como uma referência e estão funcionando normalmente. Então isso aqui já foi algo que foi modificado com essa versão. Uma outra possibilidade, deixa eu colar aqui, seria, ao invés agora de eu executar a função diretamente aqui dentro do laço, dentro desse for, eu estou guardando a função dentro de um outro, no caso de um mapa, mas também poderia ser um slice, mas de um mapa de func. Ou seja, ele recebe uma função que não tem parâmetro e não tem retorno. E em seguida, eu
faço um novo loop, um novo laço em cima desse mapa aqui que eu criei e executo cada uma das funções que estão dentro dele. Esse comportamento deveria mostrar, por exemplo, executando o comando aí A, B e C. Embora eu tô passando C aqui, ficou esquisito, mas é porque é o nome da variável. Então vamos lá, vamos executar essa função e a gente vai ver que a resposta aqui, os três saíram executando o comando C. E é muito similar ao que a gente viu anteriormente. A diferença é que, ao invés de eu tentar executar a função aqui, isso aqui vai ser uma espécie de closure, porque eu vou estar chamando ela fora do laço aqui depois e tentando ler um valor que estava dentro aqui do meu laço. Então acontece esse mesmo problema. O problema resolveria também se eu fizesse da mesma forma, né? Atribuir isso aqui, eu não vou fazer porque é igual. Mas se eu executar esse mesmo código aqui na versão 1.22, vamos executar, e aí vocês vão ver que o resultado, ele é um resultado mais esperado. Então, na verdade, ele vai executar o comando A, B e C, ou seja, respeitando as variáveis aqui que foram passadas como parâmetro. Claro, isso aqui é um mapa, então se eu executar de novo, a ordem não necessariamente vai ser a mesma. Aqui já deu diferente, ó, C a B, porque o mapa não mantém a ordem. Mas o mais importante é que eu estou passando aqui o valor e ele está conseguindo executar corretamente, mesmo usando aqui um closure, né? Uma closure. Tá, ok. Vamos lá então para o terceiro exemplo, que eu acho que inclusive é o exemplo que tem lá na documentação. Deixa eu salvar aqui e deixa eu ir lá para o playground também. Salvar, ó, é esse exemplo aqui que ele traz. O que acontece nesse exemplo? Ao invés agora de eu executar uma função anônima aqui na chamada internamente ao laço, eu estou criando uma nova GoRoutine. Então é como se isso aqui, é como não, né? Na verdade, isso aqui vai ser executado em um outro momento, porque o compilador que vai decidir a hora que ele vai executar, porque eu estou criando uma nova, como se fosse uma nova thread aqui. Aqui embaixo eu estou só esperando todas as GoRoutines terminar. Então eu estou mandando esse done aqui quando eu envio aqui o execute, e esse done aqui vai fazer com que essa função ela seja, após ela ser executada, ele vai esperar que ela acabar. Então, se eu rodar esse comando aqui, essa função na versão 1.21, vocês vão ver que ele vai imprimir o valor C para todas as iterações aqui da GoRoutine. Inclusive, o compilador ele dá um aviso aqui, né, que está dizendo que a variável B foi capturada pela função literal aqui, né, que é isso aqui que está acontecendo. Então ele já está dando um alerta ali que provavelmente isso aqui vai dar um problema. Tá, então agora vamos rodar no 1.22. Não vou rodar aqui não, vou rodar lá que vai ter o syntax highlight. Vamos lá. Inclusive ele está dando ordem aqui. Daqui a pouco eu vou explicar isso aqui. Mas eu vou executar o código tal qual como está lá no exemplo. Então, ó, observe que ele imprimiu C, B e A. E essa ordem também não é garantida ser a mesma, embora pareça estar sendo a mesma, mas não é. Inclusive aqui já mudou, porque são rotinas. Isso aqui vai ser executado de acordo com o schedule, ele enfileirar e executar aquelas novas rotinas. Então, dessa maneira aqui, a gente vê que todos esses problemas foram resolvidos com esse for novo. Então, ele não tem mais esse problema de passar o valor de forma errada ali para dentro da rotina. Então ele está dando uma sugestão aqui, porque está sendo capturada. Isso aqui na versão anterior, a gente resolveria passando, atribuindo para outra variável ou passando aqui como parâmetro também. Tá, ok. Então, com isso, a gente conclui essa parte desse for, resolvendo esse problema da passagem de variáveis para closures e para novas GoRoutines. Uma outra mudança bem interessante também do for, e aí inclusive tem a ver com isso aqui, que é uma mudança que aconteceu no for para executar o range dentro de um intervalo. Então, por exemplo, se eu quisesse, vamos aqui no Go 1.21. Digamos que eu quisesse gerar um for para percorrer
de 0 até 10, sei lá, por exemplo. Então eu tinha que fazer o seguinte, i igual a 0, i menor do que 10, i mais, e aqui eu colocar um fmt println i. Então se eu fizesse isso aqui, ele vai executar e vai imprimir aqui de 0 até 9. Isso aqui é uma sintaxe relativamente longa e tal, então foi adicionado uma simplificação a partir da versão 1.22 e agora eu posso usar o range para fazer essa mesma iteração. Então aqui eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um range, eu posso criar, por exemplo, uma variável aqui, ó, range, até, por exemplo, 10. Então isso aqui vai imprimir, vai executar um laço aqui de 0 até 10, né? No caso até 9, porque o último não é incluído. Porém, se eu executar essa versão, isso aqui nessa versão 1.21, obviamente que não vai funcionar, porque ele não entende esse valor 10 aqui como sendo um valor possível. Ele espera que aqui seja um slice, um mapa ou alguma estrutura desse tipo. Porém, na versão mais nova do Go, vou até copiar aqui, ó, na versão 1.22, essa estrutura aqui ela é perfeitamente possível de ser executada. Então, se eu executar agora, ó, ele vai de 0 a 9. Então, eu tenho ali uma maneira de executar um loop de uma determinada quantidade de vezes. Se eu não precisar do valor, não, eu quero só executar um laço ali x vezes. Então eu posso simplesmente tirar aqui, ó, a variável e deixar só o range e executar, por exemplo, aqui, sei lá, executou. Digamos que eu quero só aquele laço x vezes. Então eu não preciso da variável, só executo o range e deixa eu colocar só menos aqui para a gente ter uma visibilidade um pouco melhor. Então eu vou executar, ó, ele vai aparecer o executor 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então bem interessante, eu achei muito legal isso aqui. É um pouco de açúcar sintático, que a gente chama, né? Syntax sugar, mas é algo que eu vejo que agrega na legibilidade e na facilidade aqui de entendimento do código. Então, isso aí foi uma mudança que também foi incluída nessa versão 1.22. Pronto, então, próxima funcionalidade que a gente vai ver agora é o novo método, a nova função, na verdade, que tem no pacote Slice, que é a função concat. Esse pacote Slice, ele foi criado, acho que na versão anterior, 1.21. Foram criados uma série de pacotes ali utilitários, que são pacotes que auxiliam no tratamento de estruturas como slices, arrays, mapas. Então, foram criados uma série de pacotes desse. E a cada versão são adicionadas mais funções a esses pacotes. Então, isso está enriquecendo ali a biblioteca padrão, que muitas vezes a gente precisava recorrer ou a um código manual ali que eu tinha que fazer, ou utilizar alguma biblioteca de terceiro. Então, deixa eu mostrar aqui como ficou. Isso aqui também não vai funcionar na versão 1.21, então eu vou executar só aqui. O que é que esse código faz? Bem simples, né? A função concat, ela concatena vários slices que eu passar aqui e retorna esses slices juntos aqui para essa variável. Então, ele não altera as variáveis que são passadas aqui por parâmetro. Lembrando que essa função, ela é genérica, ela aceita generics. Então, eu posso mudar, por exemplo, aqui os tipos. Aqui eu estou usando inteiro, mas poderia ser, sei lá, eu colocasse aqui o int. Nesse caso aqui, ele está fazendo o cache automático, mas eu poderia passar caso eu quisesse. Vamos ver como é que ele aceita aqui. É o S, é o tipo de retorno. Deixa eu abrir aqui. Então aqui é o retorno, ó, o S. E esse é o tipo aqui do tipo de retorno de entrada. Então seria algo como... aqui como parâmetro, aqui é S aqui e S de retorno. Então aqui é o int e aqui é o int também. Pronto. Ele até marca aqui, ó, que na verdade, não precisava fazer isso aqui, né? Ele diz que unnecessary type arguments, porque ele já faz a inferência automática. Então, mas enfim, ele aceita dessa forma. Então, o concat tem essa possibilidade. No Slice foi só isso. O que resta ali pra gente agora? Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. O rend também. As mudanças foram muitas.
né? Tem um proposal aqui, mas a maioria delas é algo bem interno ali, então não sei se vale a pena a forma como são gerados, né? Acho que não vale a pena olhar tudo isso aqui não. Eu sei que tem uma função nova, que é uma função, acho que é N. De qualquer forma, esse pacote end, ele agora, acho que é o primeiro pacote, inclusive, que tem essa versão após ele. Então a gente vai ter dois end, ó. Então a gente vai ter que importar aqui o V2. E o V2 tem, por exemplo, a função N. Ó, essa função N, ela recebe um inteiro e devolve um randômico. Então eu poderia fazer o seguinte, ó. For range, sei lá, 5. E aqui eu vou fazer a geração de 5. Vou colocar 6 aqui, né? Vamos dizer que sejam os números da Mega Sena. Acho que o número da Mega Sena é o quê? Até 60, né? Então vou colocar aqui 61. Embora o 0 não funcione também, mas enfim. Então se a gente rodar isso aqui, ó. Nossa, assim não, né? Na verdade eu queria o rand n passar aqui, aí sim, 61. Então ele vai me gerar ali, ó, 6 números. Então tá aí, ó. Quem quiser jogar na Mega Sena, joga aí. Se ganhar, depois divide aí o prêmio comigo. Então tem essa função n, ela é uma função que é também, ó, genérica, só que ela não aceita esse int type aqui. Pronto, esse int type é qualquer inteiro, então eu posso passar qualquer valor inteiro aqui e ela vai aceitar tranquilamente ali o valor. E são números pseudo aleatórios, né? Então não é recomendado que você use isso aqui para, por exemplo, algum tipo de criptografia ou coisa desse tipo. Outra mudança, e aí para a gente fechar esse vídeo, foi fechar isso aqui, foi esse novo tipo aqui, ó, do pacote database SQL. Então ele provê uma maneira de fazer scan de colunas que são nullable. Então a gente sabe que quando a coluna ela é nullable no banco e a gente passa, por exemplo, um tipo string, vamos dizer que eu tivesse aqui um type person, que é uma struct, e eu tivesse aqui, sei lá, um surname que fosse do tipo string. Se esse tipo aqui no banco ele tivesse nulo, isso aqui ia dar um erro lá na minha consulta SQL. Antes, a gente podia usar esse tipo aqui, ó, SQL. Vou importar aqui o SQL. A gente tinha esses tipos nulos, então eu tinha aqui o tipo null string. Esse null string, ele servia exatamente para isso. Então eu passava aqui dois valores para essa struct. Esse string seria o valor de fato, então sei lá, Robson ou Gomes no caso, que é o sobrenome aí. E esse válido, ele seria true se a string não for nula. Então se ele fosse fazer um scan ali no banco, aqui é o exemplo, e esse valor fosse nulo, eu tinha que usar esse null string para ele setar aqui nesse valor. E aí ele passava isso aqui false e aqui vinha uma string vazia, por exemplo, se o valor fosse nulo. E agora tem esse tipo novo aqui, que é o null, só null. A diferença é que esse valor ele é genérico também, se eu não me engano, ó. Ele aceita aqui um tipo e o tipo a gente passa aqui, ó, dinamicamente. Então eu não preciso mais chamar aquele null string. E a criação dele é bem parecida também. Então se eu tiver aqui deixa eu criar aqui uma variável só para t igual SQL null string. Então se eu quiser inicializar, eu vou fazer o seguinte, ó, SQL.null. E aí eu preciso passar dois valores também, né? O V é o próprio valor, sei lá, teste. E o outro é valid. Aqui eu passo deixa eu colocar aqui o tipo. Pronto. Então, fmt println t. E aí, se eu rodar isso aqui, obviamente que eu não estou não estou executando aqui num pacote usando SQL, mas é só para você ver a forma como isso aqui é instanciada. E aí aqui eu tenho uma certa garantia do tipo, né? Então, sei lá, se aqui fosse um int, eu não ia poder passar aqui um valor que fosse uma string. Então, seria safe nesse sentido aqui, certo? Então, um tipo novo aí, bem interessante, poupa aí um pouco de escrita, mas nada demais não. Beleza? Bom, então é isso. Eu resolvi separar esse vídeo em duas partes, para que a segunda parte a gente possa focar única e exclusivamente aqui na parte do novo ServMux.
Aí a gente vai ver todas as mudanças e todas as nuances e detalhes ali dessa versão nova. Joia? Então é isso, agradeço e a gente se vê aí na segunda parte. Valeu e até lá.